Oi, gente! Vamos lá para mais uma aula? Eu sei que alguns conteúdos são bem complicados para explicar para as crianças, especialmente matemática. Então hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês de uma forma que eu uso, contando uma espécie de historinha para explicar para os meus alunos como é que a gente resolve equações do primeiro grau. A primeira coisa que uma equação deve ter para ser considerada equação é um sinal de igual. Aí vem o nome, equação, igual, equivalente. A outra característica da equação do primeiro grau é que ela tem um x, tá? O x sozinho, se o x tiver um 2 elevado a ele, ou um 3, ela já não é mais do primeiro grau. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Para uma primeira compreensão, é até recomendado que você utilize valores baixos de cálculo simples mesmo. Então eu costumo contar para os meus alunos uma historinha. Eu digo para eles que aqui tem duas fazendas e essas fazendas são separadas por uma cerca. A cerca seria o sinal de igual. O intuito de uma equação é você descobrir qual é o número escondido aqui no x. Então aqui existe um valor que somado com 5 dá um resultado 25. Esse aqui é bem óbvio, né? Aí pode ser que eles digam para vocês, mas eu não tenho que resolver isso, porque eu já sei que aqui é 20. 20 com mais 5 vai dar 25. Só que nem sempre os valores vão ser tão óbvios assim, nem números tão baixos. Então, um dos métodos mais usados para se resolver equações do primeiro grau é esse. Então eu digo para eles que desse lado aqui moram os números. E aqui mora a família das letras. E elas não gostam uma da outra. Uma não invade a fazenda da outra. Então, logo de imediato, a gente já consegue notar que tem gente no lugar errado. Tem gente que está no lugar que ele não é bem-vindo. Quem é? Se aqui moram as letras, o x é uma letra. Então, ele está no lugar certo. E o 5? O 5 não é uma letra, o 5 é um número. Então, volte para a sua casa, 5. Então, o 5, ele vai voltar para a casa dele. Vou fazer aqui um círculo, colocar uma flechinha para indicar para onde ele vai. O sinal do 5, ele está sempre do lado esquerdo, tá? É o sinal que fica aqui, na frente dele. Então, esse sinal de mais pertence ao 5. Quando ele pular de volta por cima da cerca, voltando para casa, ele vai inverter a sua operação. Então, a gente sabe que o contrário das continhas de mais é menos. Assim como o contrário de vezes é dividir. Ou vice-versa, contrário de menos é mais, contrário de dividir é vezes. Primeira coisa, vamos manter na linha de baixo aqueles que já estavam na casa correta. O x ele vai ficar sozinho aqui, porque esse 5 está indo embora. O 25 já estava no lugar correto. Então, se o x vai ficar sozinho, eu posso até puxar ele um pouco mais para cá, né? Porque já não tem mais ninguém para ele dividir aqui o terreno. Estou colocando sempre o sinal de igual em cima dessa linha aqui para ficar mais fácil a visualização. O 25 já estava na casa correta, ele continua aqui, no mesmo lugar. Aí vem o mais 5, que a hora que ele passar por cima da cerquinha aqui do terreno, ele vai passar como menos 5. Então, esse mais 5 vem aqui para o final como menos 5. E está quase finalizado aqui o nosso cálculo. A última linha vai ser só o resultado. X é igual, fazemos a conta, 25 tira 5 é 20. Aquele resultado que já tínhamos dito no início. Vamos para um próximo exemplo. Novamente, voltamos para a historinha das famílias que não se dão muito bem. Então, aqui está a cerca do meu terreno, né? Onde de um lado moram os números, vou abreviar, tá? Para não ficar escrevendo o tempo todo. E aqui
as letras, duas famílias que parecem família de novela. Aí o que acontece? Nós precisamos ver quem é que está no terreno errado. O 12, ele é uma letra? Não. E aqui ele está ainda com um sinal de menos. Como eu disse, aquele sinal que está à sua esquerda, ele faz parte daquele número, ele tem um sinal de menos. Quando ele passar para o outro lado, aí a gente vai para aquela regrinha. Menos, o contrário de menos é mais, contrário de vezes é dividir. Então, se ele era menos, ele vai voltar para a casa dele trocando o sinal, indo para mais. Então, na próxima linha, o que faremos é manter aqueles que já estão na casa correta, porque o X é uma letra e o 36 é um número. Esses dois aqui, que não estão circulados, estão no lugar correto. A única importância do sinal de mais aqui, que é do X, nesse caso, é para que ele não grude nesse número aqui da frente, o 12. Mas o 12 não está indo embora? Então, você não vai mais precisar desse sinal de mais, tá? Não que esteja errado, mas a gente não costuma falar que eu tenho, por exemplo, mais 12 anos, mais 13 anos. Ninguém fala o sinal de mais, tá? Quando o número está sozinho, a gente apenas diz, tenho 12 anos, 13 anos e assim sucessivamente. Então, quando o X ficar sozinho, você já pode tirar o sinal de mais. Então, ficou X igual, o 36 estava no lugar correto, ele mantém, e o menos 12 vai passar para o outro lado, vou pôr até em cor diferente, com o sinal de mais. Então, ele vem aqui no final como mais 12. Já estamos quase acabando, agora só me resta fazer uma continha de mais. Então, 36 com mais 12, dá para fazer mentalmente, 48. Pronto, o valor do meu X é 48. Então, no caso, se eu tivesse 48, gastasse 12, o resultado ficaria 36. Para economizar material, vou usar aqui a outra parte da cartolina que eu já tinha utilizado no primeiro exemplo, para fazer um exemplo que eu aumentei um pouquinho o grau de complexidade. As marcações que eu estou fazendo, os alunos usarão só no início, tá? Depois, quando eles pegarem o jeitinho, não precisa ficar anotando isso, letra, número, não, tá? Mas no início eu acho válido. Então vamos lá, vamos descobrir quem tá no lugar errado. 5 é uma letra? Não é. Então já descobri que o meu 5 está no lugar errado. Ele precisa ir para o outro lado, voltar para a casa dele, para a casa dos números. 6 é uma letra? Não, 6 não é uma letra. Só que aqui ele está grudado com o X, olha. Então, o número, que era da família aqui inimiga, estava de paquerinha com uma letra que era da outra família, que morava na fazenda ao lado. Então, ele vai ficar aqui um pouquinho mais, ele é mais persistente, tá? Porque ele tá apaixonadinho aqui pelo X. Então, o 5 é que vai voltar para casa. Quando o número não apresentar aquele sinal aqui na frente, vocês já podem deduzir que é mais, tá? Como não tinha outro número aqui na frente, porque para ele ser separado, então a gente não colocava o sinal de mais, mas ele existe, ele está aqui. Então, quando você passar para o outro lado, o seu mais vai virar menos. Então, a próxima linha, esse 6x não precisa mais do sinal positivo, do sinal de mais, ele vai ficar 6x. Agora, o 17, que já estava na casa dele correta, e o mais 5, que vai passar para o outro lado como menos 5. Agora, nós vamos fazer essa continha de menos. Copiamos o 6x, tá? Os dois estão aqui, o namoro segue firme. O 17 menos 5 vai ficar resultado 12. Só que agora nós chegamos no ponto crucial. E o casalzinho que estava aqui, hein? Esse 6 que não é letra, tá querendo ficar aqui na casa da letra, mas ele na verdade é da família aqui do lado.
O amor dele, gente, não resistiu muito, tá? As famílias estavam brigando demais, começou um bate-boca, então no final da nossa conta, eles resolvem que ainda não é o momento, estão muito novos ainda, ele vai voltar para casa dele e vai deixar para lá essa paquera. Então, esse 6 aqui vai passar para o outro lado, vai deixar o X sozinho. Acontece que esse 6, ele não está como uma operação de adição, que quando um número está grudado com X ou uma outra letra, ele está num processo de multiplicação, é uma quantia de vezes. Então, o contrário de vezes, né, que agora a gente representa com sinal com pontinho para não misturar com o outro X, que não é o vezes. Os alunos têm até essa confusão, porque eles falam, mas aqui é 6 vezes? Não, aqui é 6x. Vezes agora vamos usar um pontinho, para não confundir com o x, que é uma incógnita, uma letra variável que a gente está tentando descobrir o valor. Então, esse 6, como ele é uma multiplicação, ele vai ter que passar para o outro lado em forma de divisão. A divisão, você pode ou colocar aqui o sinal de dividir aqui na frente, ou você pode fazer o seguinte, vamos lá. Ele vai passar para lá, então o x fica sozinho, a cerca continua no mesmo lugar, o 12 estava no lugar certo, na casa dos números, e esse 6 eu costumo passar em forma de fração, porque a fração também é uma divisão. E assim eles já vão aprendendo que é a mesma coisa. Eu posso colocar aqui, tá? Passar esse 6 para cá, ou eu posso fazer um risco aqui, pegar esse 6 e passar aqui embaixo. E aí a gente faz o processo de divisão aqui, dividindo o de cima pelo de baixo, tá? Numerador divide pelo denominador. Então, 12 dividido por 6, também é uma conta simples, vai dar um resultado 2. Vamos lá, mais um exemplo. Vamos lá. Terreno, números, letras. 2 não é uma letra, mas aquela história que nós falamos de novo, ó. Ó aqui, ó, a paquerinha de novo. Então, vamos lá. O 20, o menos 20 no caso, ele também não é uma letra, então ele não tá namorando ninguém, não tá de paquerinha com ninguém, ele volta para casa dele. Na linha de baixo, agora não tem mais ninguém para separar o 2x, o 2x pode vir mais para cá, a cerca do terreno continua ali, o 100, que é o número, continua na casa que ele estava mesmo, não mudou nada. E esse menos 20, que está voltando, né, o filho pródigo voltando ao seu lar, ele vai com operação inversa. Inverso de menos é mais. Então, ele passa para cá como mais 20. Próxima linha, a gente copia o 2x, soma o 100 com o 20, no caso 120, e chegamos no momento em que o casal começa a sentir que o peso da responsabilidade em cima desse relacionamento está muito difícil. E eles são muito jovens ainda para ficar enfrentando as famílias. Então eles resolvem deixar isso para mais para frente, vamos cada um ir para sua casa. Então esse número 2, que estava tentando entrar aqui para a família das letras, não vai conseguir, ele vai ter que voltar para cá. Aí, aquilo que eu falei para vocês, aqui, quando eles estão coladinhos um no outro, é vezes. Contrário de vezes, vou colocar até um pontinho agora, é dividir, tá? Vamos usar um pontinho aqui para já irem acostumando. Então, vamos lá. O x acabou ficando sozinho, perdeu o paquerinha. O 120 eu coloco primeiro, porque ele já estava no lugar certo. O 2, que era vezes, vem para baixo como dividir. E aí a gente faz uma continha de dividir aqui. 120 divido por 2. 12
divide por 2 dá 6, 2 vezes 6, 12. Zerou aqui, abaixo esse zero, coloco aqui. Resultado da minha continha é 60. Então, x é igual a 60. Bom, gente, eu espero que vocês consigam ter entendido. Eu tenho certeza que se vocês aprenderem essa base das equações do primeiro grau corretamente, não vão ter problemas quando a gente começar a colocar graus de dificuldade maior em cima disso aqui. Se precisarem de mim, podem deixar algum comentário aqui nesse vídeo. No que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição. Um ótimo restante de semana para vocês e até a próxima aula!